em cima do... Pesquisadora das linhas de pesquisa, Educação em Direitos Humanos e Africanidades, Mulheres e Educação Antirracista nas Infâncias, pedagoga, atuante na Rede Municipal de São Paulo, com especialização em Educação em Direitos Humanos pela UFABC, letramento e literatura infantil. Sociologia, educação, étnico-racial e praxis antirracistas. Obrigada. Direito e questões E já raciais. abre o vídeo também. Compôs grupo de estudos. Deixa no cantinho. Na escrita do documento Currículo da Cidade, Educação Infantil, e é coautora do livro Código, a Escola Vazia, e autora do... Vai lá, pega aqueles livros, traz, põe aqui, ó. O tambor também. Já traga essa cadeira. Obrigada. Já traga essa cadeira. Que proporciona, além do exercício da cultura em si, apresentações em escolas, equipamentos públicos e diálogos formativos com educadores. Compõe como pesquisadora a linha de pesquisa Africanidades, Mulheres, Educação Antirracista, do Grupo de Pesquisa Educação em Direitos Humanos, CNPq. Eu queria também agradecer a presença, professora Cláudia, e dizer que uma das conquistas mais recentes da nossa querida, com esse currículo maravilhoso, foi a entrada aqui no mestrado, né, da UFABC. Então fica aí a dica para todos que queiram entrar. Tem uns 10 a 15 cursos de mestrado, vocês podem dar uma olhada na página de pós-graduação da Universidade Federal do ABC e escolher. Esse que ela está atuando, ensino História das Ciências, eu também oriento nesse mestrado. Vou passar a palavra, é muito interessante porque agora ela vai dar um panorama da teoria relacionada à questão do maracatu e depois do intervalo a gente vai fazer a praxis, que vai ser dançar. Eu ia falar só meia horinha, viu? Dessa vez não pode atrapalhar. Tá bom. Acho que tem aqui, ele colocou... Pode falar, melhor. Tá. Gente, bom dia a todas e todos e todes. De novo, desculpa a demora para chegar aqui, a gente estava na outra sala, neste canto. Todo esse espaço aí. Tá. E vou ficar na frente da projeção, mas tá bom. Mas pode vir pra cá. Tá. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É muito especial para mim falar sobre o maracatu, porque é uma cultura de manifestação popular que eu me aproximei por causa da escola e eu vou contar um pouquinho de como foi essa aproximação, tá? Mas antes disso, antes de começar essa conversa em si, eu contei uma história lá na outra sala, não vou deixar essa turma também sem a história, tá bom? Não vai ter acompanhamento de som, mas eu vou contar aqui. Será que dá para usar sem o microfone, assim tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Essa história é uma história de griots, que vem da cultura da tradição oral africana. Conta-se que havia um tempo em que havia uma única verdade. E tudo que acontecia em Orum também acontecia no Aie. E entre Orum e Aie havia um espelho, chamado Espelho da Verdade. Portanto, tudo o que acontecia no mundo espiritual se materializava no mundo do Aie. Tudo que era no mundo do espírito acontecia no mundo material. Naquele tempo, vivia uma pessoa, uma menina, uma jovem muito bonita e trabalhadora, chamada Mahura. Mahura ajudava a mãe a pilar os inhames
E a vida, como todos conheciam a verdade, era muito tranquila. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. A verdade ali era inquestionável. Um dia, Mahura, pilando aqueles inhames, distraída, se descontrola e acerta o espelho, quebrando e cada pedaço se espalhando por uma parte do mundo. Mahura se desespera, sai correndo, correndo, correndo e vai contar para Olorum. Vai se desculpar com Olorum. E ela chega, meio que desesperada, fica surpresa quando ela encontra Olorum deitado, tranquilo, descansando à sombra do Iroko, a árvore sagrada da África. Olorum, lógico, que já sabia o que tinha acontecido. E ouve atentamente as desculpas de Mahura. Logo depois que ela termina de falar, ele declara: de hoje em diante, a partir deste acontecimento, quem encontrar um pedaço do espelho vai encontrar apenas uma parte da verdade, uma parte da história. Porque o espelho reflete exatamente as imagens e a verdade do local onde ele está. E foi assim que eu acho que foi assim que Chimamanda escreveu o livro dela, O Perigo da História Única. E aí, é a partir dessa perspectiva, não de história única, mas de várias histórias, de vários atores, que a gente vai pensar no encontro de hoje. Eu trouxe meu assistente, que marido de professora trabalha também, né, gente? Ela se casou com professora, já tem um segundo, terceiro turno aí, então Jorge veio me ajudar hoje. Você pode passar para mim, Jorge, por favor? Por quando estiver na metade, você me avisa. Por favor. Então, pode passar. Os percursos, né? Então, como que eu cheguei no Maracatu? Eu cheguei no Maracatu porque estava dando aula numa escola. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, eu tenho 2 cargos lá, e um dos cargos é na Educação Infantil SEI e o outro cargo é na Educação Infantil EMEI. Mas eu já passei por todas as etapas aí da educação, já fui no Fundamental 1, já fui no Fundamental 2, já dei aula na EJA e fui professora também em sala de leitura. E aí, num desses momentos aí, me deparei com uma diretora que chegou e falou assim: ó, vocês vão ter que trabalhar com folclore. É de livre e forçada vontade. É folclore e acabou. E aí todo mundo tinha que fazer o trabalho com folclore, né? Aí, quando cheguei na sala, que eu falei, ela me pegou de surpresa, porque era uma diretora, assim, que ela entrava na sala e dava os recados ali, na hora, assim. Os alunos estavam lá e ela falava, então foi meio que, assim, um choque. E quando os alunos ouviram a palavra folclore, os ombros já caíram, né? Tipo, não aguento mais, todo ano a gente faz o mesmo trabalho e tal. E aí eu falei, ó, nós vamos falar sobre folclore, mas nós vamos primeiro vamos esquecer essa palavra. E vamos pensar na cultura.
E eu prometo que nós não vamos falar nem de Saci, nem de Ara, nem do Boto, porque eu acho que vocês já sabem disso, já sabem onde está o Curupira, já sabem de tudo. Então, a gente vai pensar em outras coisas. E aí, eu fui pensando, né, o que eu vou poder trabalhar, o que eu vou levar para essa minha turma. E aí, pensei o maracatu. Fui pesquisar. E aí vocês sabem, né? Pesquisa de internet, gente, vem aquilo que está lá, né? Quem escreveu? Quem escreveu aquilo lá? Não sei, né? Que perspectiva, que parte do espelho essa pessoa tinha para escrever aquilo? E pensei, né? Como é uma cultura, é uma coisa de movimento, é uma coisa de ação, de fazer, vamos lá ter uma vivência de maracatu. Aí comecei a procurar onde eu poderia viver isso. Porque as nações de maracatu não são aqui em São Paulo, né? Aí tive sorte, porque encontrei um grupo que estava dando curso de introdução ao maracatu. Eu falei, eu vou lá, vou me aproximar e vou tentar fazer esse curso para ver se eu me inteiro um pouco mais dessa linguagem, desse conhecimento, para conversar com os meninos. Fui. Quando cheguei lá, fiquei felicíssima, porque o curso era na Vila Madalena, eu já achei que ia ter que desembolsar, né, um valor alto, mas fiquei surpresa que o curso era gratuito. Então, fomos lá, me matriculei e tal, chamei uma pessoa, falei, vou fazer isso, vou fazer um curso de maracatu, vamos? Não quero isso aí, não. Eu acho que ele pensou que eu fosse esquecer, porque a aula começava só no outro sábado. Aí, no outro sábado, eu falei, tô indo. Ele falou, não, você vai? Então, eu também vou. E foi comigo, fomos ao maracatu, estamos lá nesse espaço há mais de 10 anos, né? Fiz o curso e continuo participante, né? Continuo atuante. Pode passar, por favor. Quando a diretora disse lá sobre a obrigatoriedade de eu falar sobre folclore, eu vi nessa possibilidade, a possibilidade de trabalhar com a Lei 10.639, certo? Que eu estava chegando numa escola muito grande, onde todas as paredes gritavam a Europa e a Disney, mas já que ela mandou, eu fui fazer o que ela mandou. Vocês conhecem aquela musiquinha da cultura popular? Pisa ligeiro, quem não pode com formiga não atiça o formigueiro. Então, foi nessa perspectiva, ela me atiçou, mandou fazer o negócio, eu obedeci. Eu obedeci. Então, fui levar o maracatu para a escola. O maracatu é uma manifestação que nasce em Pernambuco. Tá? Tem 2 tipos de maracatu, de baque virado. Os maracatus nação e o maracatu de baque virado. Os maracatus nação e os grupos de maracatu. Tá? Tem o maracatu rural e o maracatu de baque virado, que é esse maracatu que a gente estuda, que a gente brinca e que a gente apresenta. Maracatu de baque virado. Fora de Pernambuco, não há nação de maracatu. As nações estão todas lá em Recife, Pernambuco. Pode acontecer de a gente chegar em algum lugar lá, sei lá, Canadá, a gente sabe que tem maracatu no Canadá, e eles chamarem nação, sei lá, canadense de maracatu, pode acontecer, mas isso é uma nomenclatura, porque nós, Guerra Peixe, em sua pesquisa, ele entende e ele vai falar que as nações de maracatu estão lá em Recife, e elas vão permanecer lá. O que nós fazemos? São os grupos que têm outra vivência, uma outra forma de lidar com o maracatu. O maracatu ele não vem de África com os povos escravizados.
ele se dá aqui, portanto, é uma cultura afro-brasileira. Ela só acontece aqui no território brasileiro, não é? Ela nasce aqui no território brasileiro. E o maracatu nação, os maracatus nação, eles abordam um universo de coisas, né? O maracatu ele tem uma origem matriarcal. É a partir das mulheres que surge o maracatu. São as mulheres que cuidam dos filhos, da casa, do quintal, do entorno, da comunidade. Então, são essas mulheres que tomam conta do maracatu. Isso é interessante porque a gente tem um movimento de que só os homens tocam, são os homens que apitam o maracatu. Por muito tempo não tinha nenhuma mulher que apitava, que era mestra de maracatu, né? Tinham as rainhas de maracatu que dão origem ao maracatu, mas quem apita, quem é o mestre, sempre eram os homens. Agora não, a gente tem mestra Joana, do Encanto do Pina, que é a primeira mestra de maracatu lá em Recife, de um maracatu nação. Então, esses são fatos históricos que, embora exista uma tradição, essas tradições elas precisam ser olhadas e elas são modificadas ao longo do tempo. A própria vivência vai trazendo modificações. Esta é a cultura. Então, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de maracatu, porque nós não damos conta da dimensão que é uma nação que cuida de uma comunidade. No entanto, a gente tem uma comunidade urbana, que não é uma comunidade no sentido da circunvizinhança, de quem mora próximo. Então, tem gente da Zona Norte, tem gente da Zona Sul. E toda a gente se reúne num lugar, se cuida deste lugar, que é numa escola pública, no bairro do Sumaré, cuida deste grupo que está lá, cuida dos seus grupos que ficam em casa, dos seus grupos que ficam nas escolas. Então, a gente encontrou uma outra forma de ser comunidade. Quando a gente vai falar de maracatu, e a gente quer ver essa parte teórica, a gente quer ver essa parte da pesquisa, a gente não pode deixar de falar de Guerra Peixe. Guerra Peixe é o autor mais importante que vai falar sobre o maracatu. Tá? Como nós... Pode passar. Nós vamos falar da perspectiva de maracatu, das vivências que a gente faz aqui em São Paulo. E essa vivência que a gente faz aqui em São Paulo tem muito a ver, né? Tem muito diálogo com a educação. Tem muito diálogo com a educação que a gente quer fazer. Tem muito diálogo com pensar a ciência a partir de outra perspectiva. Então, este maracatu vai trazer outros atores históricos. Parte daí. Então, a gente tem, eu trouxe o nome, esses nomes não são aleatórios, né? Eu trouxe ali em primeiro lugar a dona Raquel Trindade, que particularmente eu conheci, dona Raquel Trindade. Estive com ela, na sala dela, ela, uma tarde maravilhosa, ela contando é um livro, é uma pessoa, né? Foi uma pessoa que tinha tanto saber, tanta cultura, tanto conhecimento, que dava para ficar conversando horas e horas e horas e horas e horas ali. E aí teve um acontecimento muito interessante, que em determinado momento, ela contando dos momentos em que ela teve com o presidente Lula, o que ela pediu para
para ele, quando ela foi para Brasília, quando ela fez isso, quando o pai dela veio, quando o seu Solano Trindade veio para cá, do Rio de Janeiro para cá, quando eles fundaram o teatro. Então, ela foi contando essas coisas e eu fiquei tão maravilhada porque eu já tinha visto isso no livro, nos livros. E aí você vê a pessoa te contando, foi muito emocionante. Aí, dado um momento, ela levanta e fala assim, vocês querem um café? E vai para a cozinha. Aí eu falo para ele assim, Dona Raquel Trindade está fazendo café na cozinha, gente, o que a gente está fazendo aqui? E aí eu trago outras referências. A Maria Auxiliadora foi uma artista que morou no bairro da Casa Verde, bairro onde eu moro. E ela teve, assim, ela era uma pintora, escultora. E quando ela começou a expor os trabalhos dela, um crítico europeu fez uma crítica assim avassaladora, falando que era uma arte ingênua, que era infantilizada, que não podia nem ser chamado de arte, enfim, fez críticas muito, muito severas. E aí, Dona Raquel Trindade escreve para ele, colocando ele no lugar, falando, olha, você entende aí de Europa, tá? Infelizmente, você não conhece nada por aqui. E discordo totalmente da sua avaliação, bastante equivocada. E aí existe essa carta, e ela dá chega para lá, nesse crítico, e ele se desculpa. Se desculpa do modo europeu, né? Tipo, não quis dizer isso. Você entendeu errado. Você está equívoco. Não foi isso que eu quis dizer. Perdoe-me se eu ofendi, mas eu não tive a intenção. E aí ela faz esse apontamento e ele se desculpa com Maria Firmina. Trago Antônio Bispo dos Santos, por quê? O que a gente conhece do Nego Bispo? Né? O que a gente leva para a escola de Nego Bispo? Essa escolha também não é aleatória, porque eu estou fazendo um curso de permacultura, e o curso de permacultura, que é uma cultura permanente, tem muito a ver com o modo de ser caiçara, quilombola dos povos originários, e eu fiquei interessada, fiquei intrigada. Permacultura, isso? Eu já vi isso daí. Né? E é um autor da Austrália, é um australiano que cria isso, os princípios da permacultura, ele chama Bill Mollison, e aí ele traz esse conhecimento empacotado, que nada mais é do que o conhecimento quilombola, ribeirinho, indígena, ali sistematizado, com palavras bonitas, e entregue num pacote. E aí, pasme, um livro desse autor custa R$ 3.900. Então, é um conhecimento da gente que é levado, a tal da pirataria científica, que é levada, é sistematizada e ela volta para a gente embalada e a gente fala assim, que lindo! Nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Por quê? Na metade. Porque a gente trabalha, a gente está acostumado com a hierarquização dos conhecimentos. Então, tem lá o professor de educação física, o professor de arte, é uma escolha aleatória que eu estou fazendo aqui, tá? Professor de arte, professor de geografia, professor de história, professor de português, aí, né, já ficou mais importante. Professor de matemática. Professor de matemática, gente. Difícil. Professor de física, de estatística. Aí a gente fala assim, quando a gente fala, nossa, porque a gente aprendeu que um conhecimento é mais importante do que o outro. E na perspectiva da cultura do maracatu, eu estou falando de maracatu porque eu me aproximei dessa manifestação.
Mas isso serve para o coco de roda, para o jongo, para o cavalo marinho, o bumba, para todas as manifestações da cultura popular brasileira. Porque praticamente todas elas têm isso em comum, da comunidade e da não hierarquização de conhecimentos. Então, enquanto o conhecimento que é vendido como pacote para a gente, tudo fracionado ali, matemática, português, história, geografia, arte, que é tudo separadinho, na perspectiva da cultura é diferente, está aqui, ó, e assim, ó, porque ele se mistura. Porque quando eu estou falando aqui, eu estou trazendo a matemática, eu estou trazendo a arte, eu estou trazendo a ciência, eu estou trazendo a geografia, eu estou trazendo a história, eu estou trazendo tudo. Estou trazendo quem veio antes de mim. Então, é essa perspectiva que nos interessa. Então, peraí, eu só não falei do Davi Copenaua e do Ayrton Krenak, porque a gente não cita esses autores. Agora, o Davi e o Ayrton têm sido mais citados, porque eles estão mais em evidência. Mas quantos autores indígenas a gente referencia? Né? A gente vai escrever um trabalho e a gente vai pesquisar, e a gente pesquisa sempre o mesmo, sempre aqueles. Então, aqueles são importantes, entende? Que não é uma lógica de jogar fora tudo que veio antes. A gente não joga a água do banho com o bebê dentro. Não, mas a gente vai renovando, porque é preciso renovar. A gente vai olhando para outras perspectivas, para outras pessoas que criam, que produzem ciência, e uma ciência boa e que precisa ser vista. Pode passar. Essa parte eu já falei, né? Porque quando a gente quer saber do maracatu acadêmico, né? O que eu quero saber, a gente vai procurar Guerra Peixe, que é a maior referência dessa cultura. Mas se a gente quiser entender do maracatu e quiser utilizar o maracatu como cultura na escola, a gente precisa da perspectiva de Raquel Trindade. Que Raquel Trindade, ela foi mestra, ela deu aula na Unicamp, ela deu aula em universidades importantes, sem nunca ter tido o título acadêmico. Então, ela teve o reconhecimento de todo aquele conhecimento e sabedoria que ela tinha, muito. Né? Então, pode passar, por favor. E é isso que nos interessa, uma educação emancipadora do Freire, né? Uma educação antiopressiva de Clemence Royer. Só que elas dialogam. A educação antiopressiva de Clemence Royer, ela vai partir de uma perspectiva que eu gosto muito, que é da crítica feminista do ponto de vista. E aí a gente vai falar assim, mas crítica feminista, do ponto de vista. O que ela vai dizer? As autoras que falam sobre isso é a Patricia Hill Collins, a Sandra Harding também fala sobre isso. E elas vão falar o quê? Que quem tem que falar é a pessoa. Então, quem vai falar do indígena é o indígena. Quem vai falar da mulher é a mulher. Quem vai falar da pessoa negra é a pessoa negra. Significa que uma pessoa que esteja num outro grupo não possa falar? Pode, deve. Porque a gente sempre precisa do diálogo. Mas o que não pode e o que acontece historicamente é que outros grupos, não, se fossem outros, tá bom, né? Um grupo masculino, branco, europeu, legisla sobre os nossos corpos, sobre os corpos de todos e todas e todos nós. É isso que a gente precisa questionar. É isso, porque a ciência, ela dá uma legitimidade perigosa. A pessoa é doutor, é mestre, doutor, pós-doutor, blá, blá, blá. Isso não basta.
a gente precisa ver qual parte do espelho que ele tem. Se essa parte de espelho que ele tem reflete o mundo privilegiado, essa pessoa não pode estar sozinha legislando, né? Essa pessoa não pode estar sozinha tomando as decisões que afetam a todos nós. Então, essa perspectiva da pedagogia freire-huckiana, que, no meu entendimento, é uma que vai aglutinar isso, que é Paulo Freire com a Bell Hooks, ela vai trazer isso bem, um pouco mais pormenorizado para a gente. Pode passar. Você pega água para mim? Água. Então, o maracatu é uma tecnologia. Maracatu não é uma dança. Maracatu não é um batuque. Maracatu não é uma coisa para você assistir. Maracatu é uma tecnologia. Ela é a própria tecnologia, entende? Então não tem como ser um maracatu apostilado. Não dá. Tem um amigo que fala assim, obrigada. Tem um amigo que fala assim, não dá para fazer download do maracatu. A gente só consegue viver, não dá para fazer download da capoeira. Não dá para fazer download do coco de roda. Ou você vai lá e experimenta, ou você nunca vai dançar. Só que isso não envolve só tocar, não envolve só dançar, entende? Maracatu é uma tecnologia que envolve muitas coisas. Nos nossos encontros, por exemplo, a gente, quando traz comida, a gente fala assim, a comida que você vai trazer, procura fazer essa comida. Se você não consegue fazer, pede para a mãe. Fica lá do lado da mãe fazendo, aprende para da próxima vez você fazer. Pede para a avó, não tem uma avó, pede uma tia emprestada. Mas faz alguma coisa. Se você não dá jeito, passa na feira e traz uma fruta. Vale mais. E pensa em alguém. Eu vou levar um pêssego, porque aquela amiga adora pêssego, eu vou levar, porque eu tenho certeza que ela eu vou fazer feliz. Então, a gente come, a gente prepara para o outro, pensando no outro. Pode passar. Trouxe essa placa para vocês, Quebrada Mil Grau, porque foi feita por alunos de ensino fundamental 2 e médio. Quebrada Mil Grau, planta medicinal, remédio, nada industrial. O que a gente está fazendo aqui? A gente está falando sobre as mateiras, as benzedeiras, porque hoje a gente vai para a farmácia comprar Novalgina, a gente não toma chá de melícia. A gente nem sabe o que é melícia. A gente não sabe o que é mato, o que faz bem. A gente não sabe o que é planta invasora que veio da Europa e planta boa que é nativa. Então, achei interessante trazer essa placa aqui, porque essa perspectiva que a gente quer despertar. Pode ir. O maracatu, então, ele vai propor outras epistemologias, outras cosmovisões, uma maneira onde todo mundo cabe. Agora eu vou morrer de vergonha que minha turma está chegando. Uma perspectiva onde todo mundo cabe, onde todos são incluídos. E no finalzinho eu vou colocar um vídeo que vai mostrar uma parte de inclusão para vocês. Então eu estou colocando ali Ubuntu e Sankofa. Eu estou perguntando, oi Damares, querida. Eu estou perguntando, eu não estou falando Ubuntu. Eu amo Ubuntu. Eu faço Ubuntu, acredito no Ubuntu. Eu acredito que eu só estou aqui porque vocês estão aí. Eu sou o conjunto de saberes, conjunto de aprendizagens, conjunto de vivência que eu tive desde que eu nasci. Então, todas as pessoas que passaram por minha vida me fazem ser o que eu sou hoje, para o bem e para o mal. Mas isso não é frase só para a gente colocar lá no nosso Instagram, não é frase para colocar lá no Facebook, no WhatsApp, né? Frase de efeito. É para viver.
Quantas vezes a gente tem um curso bacana, legal, e a gente não fala para a amiga, que eu falei, eu não vou conseguir fazer, eu vou falar para ela, passar na minha frente. Eu vou chamar para compor comigo aquele negócio que eu vou escrever, vai ficar supimpa não, né, gente? Isso não é entrega idade. Vai ficar do caramba. Eu vou chamar alguém para compor comigo uma escrita bacana que vai sair publicada na revista tal. Não, eu não vou fazer isso porque ela vai estar na minha frente, gente. Vai pegar o meu lugar. Eu não vou avisar que tem um concurso. Não vou avisar que tem um concurso, porque senão ela entra, eu não entro. Ele entra, eu não entro. Essa é a lógica do capital, que faz a gente competir, que faz a gente puxar o tapete, que faz a gente... Aí depois a gente coloca lá o Ubuntu, né? Não está fazendo Ubuntu nenhum. E Sankofa, gente. Sankofa. Verdade. É verdade que a gente pensa nessa ancestralidade mesmo? A gente pensa nessa ancestralidade? Ou a gente corta a infância, a gente corta os idosos da nossa vida? Pode passar. Então, aqui, ó, tem fotos das crianças que foram visitar. Essas crianças receberam o maracatu itinerante na escola, fizeram essas vivências e foram visitar a gente lá no Alves. Ali uma imagem Não é do Rosário, não. É contra a intolerância religiosa, né? É lá perto do Rosário. É lá perto. Mas foi contra a intolerância religiosa. E agora, eu vou pedir para você colocar aquele vídeo. É um vídeo de 4 minutos. Lembra que eu falei para... Deixa pausado, por favor. Isso. Lembra que eu falei para vocês que a gente fala de Sankofa, que a gente olha mesmo para a nossa ancestralidade e a gente cogita mesmo, a gente exerce esse respeito à criança, a quem veio antes, a quem está mais idoso, e a gente respeita esses espaços. Essa menina aí chama Nina, o pai dela está ali do lado, o Dorf. A Nina frequenta o maracatu desde que estava na barriga da mãe dela. E esse dia ela chegou e falou assim, eu fiz uma música e quero cantar. Então, a gente não falou assim, não, a gente vai ensaiar, quando você estiver bem, então a gente vai preparar o espaço para você cantar. Ela falou, não, eu quero cantar, e ela foi cantar. Pode ir. Terminar, quando eu falar para parar, você já põe na
tela da pergunta. Que foi? Hã? Acabou seu tempo. Eu sei. Porque eu vou encerrar, né? Põe na tela da pergunta. Foi bom. Que era sobre isso. Você falou no final agora. Que eu falei, não, eu falei sobre a perspectiva da educação que o Maracatu propõe. Então eu não preciso falar nada, pode fechar. Não, aí você se Eu apresenta. falo lá embaixo pra ele. Tá. Não vai também? Vai. Tá. E ela mesma aula? Hã? A outra turma teve outra aula. Não, teve a mesma. Eu dei lá e dei aqui. E tinha muita gente, a gente dividiu as salas. Era para ser uma só. Então, gente, eu vou encerrando aqui. Lembra que eu falei que essa perspectiva de incluir tudo e todos, a gente não preparou espaço para a Nina cantar. Vocês ouviram a música que ela estava cantando? Vou tocar meu tambor, oi, Sil, lá no Maracatu. Oi, Sil, tava tudo tão lindo. Sil, 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 tudo cheinho de flor. Oi, Sil. Essa é a música que ele inventou. Sil é uma pessoa que está aqui. Essa é a Sil. Então, essa é a percepção que ela teve desses momentos que ela estava no Maracatu. Então, a perspectiva de educação que a gente propõe na escola é essa. Não é levar o maracatu na escola para que as crianças aprendam alguma coisa. É ao contrário. É que o maracatu se torne uma cultura da escola. Quando a gente fala, e é isso que o Márcio queria falar, quando a gente fala que a gente vai valorizar o maracatu, ou a gente vai valorizar a congada, o jongo, o samba de bumbo, enfim, todas essas manifestações, tá errado, porque essas manifestações já têm um valor por si, elas já são valorosas. E a escola é um espaço que vai passar, que pode até passar. Essas manifestações não vão passar. Tá? Então, é uma oportunidade, não é a escola que recebe o maracatu. Olha que escola boazinha que está recebendo essas manifestações. A escola está tendo uma oportunidade de pensar outras epistemologias, outras cosmovisões, outra maneira de ver o mundo. E é isso que nos interessa. É um outro modo de fazer, de conceber a ciência. Tá certo, gente? Então, se vocês tiverem perguntas, eu peço que depois pode tirar uma foto ali, aí vocês encaminham por e-mail, que aí a gente responde todas as perguntas, tá bom? Mas vem se apresentar aqui pro pessoal. Tudo bom, gente? A gente vai se ver já já. Todos nós aqui, várias pessoas do grupo Maracatu do Bloco de Pedra que vieram hoje, para a gente tocar a mensagem juntos e... Bom, vai ter depois da comida, então a notícia é ótima. Ele é o Márcio Lozano, ele que faz a maioria das loas que a gente canta no bloco, ele e mais outras pessoas, a Damares, a Sil, também a Pita, e tem outras pessoas que levam o maracatu. Obrigada, grupo, por vocês estarem aqui. Tá bom. Também para os componentes do grupo Maracatu Bloco de Pedra ficarem de pé, por favor.
queria fazer um agradecimento aqui em nome da Universidade Federal do ABC e eu corroboro com todas as palavras da Cláudia. Vocês estão nos ensinando, né? É um aprendizado de quem sempre teve a história única, né? Então, muito obrigada por estarem aqui compartilhando com generosidade os saberes de vocês. E eu peço uma salva de palmas para